A primeira convidada que vamos ter é a Rita Oliveira, que nasceu em 1986 em Lisboa, é licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, mestre em História Contemporânea na Universidade Autónoma de Barcelona, com o tema A Influência Política nos Orfanatos em Barcelona de 1923 a 1951. Atualmente está a fazer um doutoramento em História Moderna e Contemporânea no ISCTE, com o tema A Proteção à Infância em Lisboa, onde aborda um caso de estudo concreto de 1925 a 1958. E vamos, de seguida, então conversar com a Rita. Olá, João. Então, o tema é sobre a proteção à infância em Lisboa e eu resolvi fazer um estudo de caso que é sobre a Associação Protetora das Florinhas da Rua, entre 1925 e 1958. Que as datas, como tu bem sabes, são sempre indicativas. Uma pessoa, neste momento, ainda... Eu acho que só quando fechar isto tudo é que realmente uma pessoa tem a certeza mesmo da data. Então, porque é que surgiu o tema assim, de forma muito rápida? Nós hoje em dia temos vários tipos de instituições que acolhem as crianças. Desde as aldeias SOS, que parece uma família pequenina, onde cada mãe tem a seu cargo 3, 4 crianças, então aquilo representa um grupo de aglomerados, não é? Que em cada casa tentam dar a imagem o mais aproximada de família. Há associações, como por exemplo a Casa do Caminho, em que tentam que os irmãos fiquem sempre juntos, e aí já são crianças que vão ficar na instituição o mais tempo possível. E há muitas instituições que são, por exemplo, a Casa do Caminho, em que as crianças vão para lá só enquanto não se sabe o que é que acontece. Por outro lado, agora há uma grande discussão se realmente estas instituições devem existir ou deve-se apostar cada vez mais em famílias de acolhimento. E realmente é um debate que ainda não se sabe muito bem e pronto, estão-se a tentar o que é ideal, mas são situações obviamente que nunca são ideais. Então muitas vezes acho que nós, ao estudarmos o que se fez no passado, também podemos dar aqui um contributo, ou pelo menos ver como é que, tentar explicar o melhor possível como é que as coisas foram ao longo dos tempos. Por outro lado, há aqui uma outra questão, que é as crianças com necessidades educativas especiais. Caminha-se para que cada vez mais estas crianças tenham uma maior integração nas escolas normais. Só que isto levanta sempre muitas questões. Porquê? Porque, por um lado, elas necessitam de uma educação adaptada às necessidades delas. Por outro lado, também o conviver com outras crianças, dá uma maior socialização e dá uma maior forma de integração, não é? Então, tudo isto porquê? Porque isto foi determinante para escolher esta instituição em concreto. A Associação Protetora Florinhas da Rua, ela começa em 1917, vai ter um percurso muito peculiar. Primeiro, porque vai acolher muitas crianças, que na altura dava-se um nome horrível, que se chamava crianças anormais, que tinham algum problema, e nesta instituição, problemas mentais, sobretudo problemas mentais. Tanto é que em meados de 1920 vai-se subdividir em 2 associações, a Associação Protetora de Florinhas da Rua e o Instituto Médico-Pedagógico no antigo Hospital do Rego, ao pé do antigo Hospital do Rego, que mais tarde vai ter o nome de Condessa de Rilvas. Esta Condessa de Rilvas é quem dirige a Associação Protetora Florinhas da Rua e vai ter um papel muito importante, tanto na assistência social em Portugal, como neste instituto, que depois vai herdar o nome dela. Por outro lado, esta instituição começa por serem crianças recolhidas, é uma instituição católica, fundada pela Igreja Católica, puramente católica, que há aquele jogo que vai haver sempre, não é? Em que
estas associações, apesar de serem católicas, são sempre controladas pelo Estado. Isto dá-lhes alguns benefícios, por exemplo, agora a documentação que eu estou a ler é cartas da Condessa a dizer, muito bem, nós precisamos de umas novas instituições, se vocês nos ajudarem com uma casa melhor, nós poderemos acolher mais crianças vindas do Tribunal Tutelar de Menores. Ou seja, ao recolherem crianças do Estado, que estavam sob a tutela do Estado, também lhes permitia ter acesso a benefícios, não é? Que no fundo não acaba por ser muito diferente do que acontece. Por outro lado, o Instituto Médico-Pedagógico hoje em dia ainda existe e está sob a alçada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que, portanto, tudo que é assistência social, mas sobretudo crianças, há sempre 3 grandes organismos. O Estado, Casa Pia de Lisboa acima, ou seja, a Casa Pia de Lisboa controlava e geria um pouco tudo. Instituições privadas, que podem ser ou da Igreja, ou há uma, por exemplo, que é um caso também muito estranho, que é o Asilo de São João, que é da maçonaria, só vão crianças da maçonaria, e a Santa Casa da Misericórdia, que como todos nós sabemos, muitas vezes até pensamos que é católica, não é. Não é ligada à Igreja, não é? É um organismo próprio que vai ter também sempre gozar de muita independência, até aos dias de hoje. A Associação Florinhas da Rua ainda hoje existe, foi, como muitas coisas em Lisboa, tirada dos campos dos mártires da pátria para... Isso é muito interessante, Rita, desculpa só estar-te aqui a... Claro, força! Tu tens um objeto de estudo que ainda chegou aos dias de hoje, né? Há de ser totalmente diferente do que era antigamente, e isto em história às vezes não acontece, né? Que é interessante. E isso também ajuda muitas vezes, o quão interessante é, porque ela hoje em dia acolhe crianças com necessidades educativas especiais, ou seja, esta raiz ainda se mantém nesta instituição. E ela foi variando ao longo dos anos. Portanto, ela começa por ser uma assistência social, vai sendo introduzido cada vez mais crianças em regime de pensionato, ou seja, crianças que pagam para estar nesta instituição, de tal forma que quando há a Revolução dos Cravos, em 74, há um comunicado oficial desta instituição a dizer que lamenta todo o percurso em se ter tornado uma instituição, um colégio, só com pessoas que pagavam, e tinha, digamos que, deixado este lado assistencial para trás, que recupera e nos dias de hoje tem este caráter social, é uma IPSS. Portanto, assim, de uma forma muito geral, o papel assumido pelas crianças nas sociedades modernas, ou seja, realmente há aqui nos finais do século XIX e inícios do XX, é que se começa a ver crianças e não adultos pequenos. E começamos a ver todas estas questões, a preocupar-nos com todas estas questões ligadas à infância. O conceito de criança também é um conceito muito, muito recente, né? Muito novo, muito das nossas sociedades, né? Não sei se tu deves conseguir perceber aí a diferença. Porque portanto, tu vês sempre a criança como um adulto pequeno ou como um aprendiz. Por exemplo, os primeiros tribunais para crianças, ou seja, os primeiros tribunais em que julgam as crianças como crianças e não como adultos, é uma coisa do século XX, é 1908, 1909, que começa primeiro em Chicago, depois na França, e depois espalham-se rapidamente um pouco por todo o mundo. Mas realmente é uma coisa muito recente e muito ligada a isto, lá está, começa a haver leis de proteção ao menor, em Portugal começa com a República, começa em 1911, é logo aprovada as legislações, o Tribunal Tutelar de Menores, toda essa questão, tanto do direito
como também começa-se a organizar toda uma assistência em que o Estado a controla, mas claro, como tudo na vida, falta dinheiro. Eles em 1925 começa-se a fazer estudos para ver como é que se vai resolver esta situação, porque apesar de estar tudo legislado, tudo bem organizado, há realmente carências muito, muito, muito grandes a nível económicas. Como é que se vai resolver isto? Muitas vezes, por exemplo, a Casa Pia tem oficinas em que os alunos, oficina de carpinteiros, por exemplo, a Vista Alegre, os miúdos da Casa Pia trabalhavam muito na Vista Alegre, ou seja, aproveitar este aprendizado das crianças para não só melhorar a instituição onde vivem, como também ser uma fonte de rendimentos para eles. Outra vai ser o regime de pensionato, que, por exemplo, o Vítor Fontes, que é o diretor da aula, é um médico, que vai ser médico catedrático da Universidade de Lisboa e que também vai ter um grande papel como médico da Casa Pia e diretor da Associação Protetora, da Associação do Instituto Médico-Pedagógico. Ele lá está, diz que o regime de pensionato tem duas coisas boas. Uma, aumenta a qualidade da instituição, porque se tu queres pôr pessoas que pagam para os filhos estar lá, tem que ter um nível de exigência, não é? E por outro lado também é uma forma de rentabilizar o espaço. Eu ainda não te posso dizer como é que isto está, porque, por exemplo, eu ainda não estudei essa parte de se realmente as crianças que pagavam estavam num edifício à parte ou não. Por exemplo, quando eu estudei em Barcelona, isso era muito normal. Sim, havia crianças que pagavam, mas estavam noutra aula da instituição, com outras condições, comiam comida diferente, ou seja, era todo um sistema diferente. Eu aqui ainda não sei responder a isso, mas é uma das coisas que quero. Já que tocas neste ponto, também só por curiosidade, tu estás em que ponto agora na investigação? Ainda estás na recolha de documentação, de fontes primárias, ou já estás tudo recolhido e a escrever? Quem dera, quem dera. Eu vou fazendo tudo ao mesmo tempo, não sei se faço bem, se faço mal. Eu vou recolhendo a informação, vou escrevendo. Vou recolhendo a informação, vou escrevendo. Também é uma forma de conseguir rentabilizar o tempo o melhor que eu posso. Porque ainda por cima às vezes tenho surpresas. Eu nunca pensei que teria que ver os arquivos da PIDE. E afinal vou ter que ver os arquivos da PIDE. Por algum motivo específico? Porque, sim, por causa dos diretores da instituição, que todos têm passagem pela PIDE. Que é perfeitamente normal, porque eram pessoas que viajavam e então é normal que tenham um cadastro pela PIDE. Não significa que tenham sido investigados ou que sejam subversivos, nada disso. Simplesmente essas pessoas que tinham mais notabilidade, que andavam constantemente no estrangeiro, é normal que uma polícia política as tivesse debaixo do olho, nem que seja para dizer que eram excelentes católicos e cumpriam tudo como ao figurino. Por exemplo, este Vítor Fontes, eu tive, lá está, foi uma das coisas que estive agora a ler, é o cadastro dele da PIDE, e eu pensar, bem, o que é que ele fez? É subversivo. Não era nada subversivo. Era, simplesmente foi investigado porque viajava demasiado e tinha um papel bastante importante, portanto tinha que se ver se ele realmente tinha ali comando ao figurino ou não. Mas pronto, também haver um bocadito, lá está, internamente como é que funcionava, como é que é a educação, se havia diferenças entre as diferentes crianças, se realmente quando saíam, se cumpria o grande objetivo que era elas conseguirem arranjar um trabalho, conseguirem ser autónomas economicamente, ou como isto é uma instituição de mulheres, essa parte eu não tinha dito, são raparigas, o que é que acontecia? Se iam para donas de casa, se saíam só sob a tutela de alguém, porque também há essa questão durante o Estado Novo. E conseguiste ter acesso aos números, neste caso das crianças femininas, né? Do sexo feminino, quantas crianças é que houve? Ou seja, arquivos mesmo locais, arquivos da própria associação, tiveste acesso?
do arquivo da associação é agora a grande luta, porque eu consigo ter acesso à documentação da instituição por outras fontes. Pelo arquivo fotográfico de Lisboa, pelo arquivo fotográfico na parte das obras, porque eles também têm, dá para aceder à parte das obras que se vão sendo feitas e aprovadas pela Câmara Municipal de Lisboa. O arquivo da Casa Pia tem a documentação, as cartas trocadas. As dificuldades do doutoramento, né? Que uma pessoa tem que fazer uns caminhos diferentes para chegar à informação que queremos. Faz parte. Nós pensamos sempre que isto vai ser muito fácil, que vamos ter ali o arquivinho do Tribunal Popular de nós tudo muito bonitinho, que vamos ter a da associação, mas não. E há sempre que arranjar aqui umas soluções meias tortas. Uma das coisas que eu acho interessante do teu estudo, acho que tu consegues, este teu tema de investigação permite-te isto, que é muito interessante, que é partes de um caso e consegues ter uma imagem um pouco mais ampla neste caso, do setor social, né? Do setor ligado ao Estado e aos orfanatos. Não sei se estou errado ou não, era ouvir a tua opinião. A ideia é mesmo essa, ou seja, a ideia é, eu, por exemplo, como é que eu descobri esta instituição? Há todo um estudo prévio de como é que funcionava, todas as instituições de Lisboa, tentei procurá-las, tentei descobrir como é que funcionavam, até encontrar uma que depois conseguisse fazer aquele famoso jogo de escalas, ou seja, ver um exemplo muito concreto para depois dar-te a imagem do global, não é? Como é que funcionavam as coisas, mas sim, a ideia é mesmo essa. Muito diferente o sistema português aqui dos orfanatos neste caso com Barcelona? Há muitas coisas que são semelhantes, ou seja, por exemplo, o papel do Estado, que no fundo controla, normalmente as funcionárias são sempre ligadas à religião, normalmente as hermanas de la Caridad, ou as hermanas de la Caridad, ou as irmãs da caridade, que normalmente pode ser só um nome comum, mas acho que é mais que um nome comum, não é? Acho que é uma ordem religiosa que realmente se dedicava a estas funções, não é? Muitas vezes o papel, ou seja, quando a criança entrava, a documentação que era pedida acaba por ser sempre a mesma, ou seja, a identificação da criança, o atestado médico, a ver se não tinha nenhum problema de saúde, a carta de recomendação, a situação dos pais. A metodologia é sempre no calcanhar daqueles, não leves isto muito, muito a sério. Lá está, é o jogo de escalas normal, quer dizer, qualquer pessoa que estude história social tem que pôr estas coisas aqui, não é? O método comparativo, porque lá está, te ajuda imenso, tanto a comparar o antes e o depois, entre países, o semelhante com o que não é assim tão, e realmente é muito bom ver, e agora, por exemplo, lá está um dos grandes esforços, é não ser só espanhol, ler como é que funcionavam os orfanatos na Holanda, como é que funcionavam os orfanatos na Alemanha, como é que funcionavam os orfanatos em diferentes sítios, porque realmente te ajuda a compreender melhor e a tentar encontrar outras formas de investigação. Os métodos quantitativos com os quantitativos, eu acho que é impossível não ver, não ter um bocadinho de quantas crianças, qual é a percentagem de sucesso, qual é a percentagem de insucesso. Pronto, há sempre uma base estatística que não há como fugir a ela quando se estuda estas coisas. Pronto, os centros repressivos do Foucault e as instituições total do Hoffman, pronto, isto é quase como o beabá. E às vezes tens umas ideias muito giras e depois chegas ao arquivo e não tens como prová-las, então não vale a pena, não é? Sim. Eu, por exemplo, nunca imaginei estar a estudar a arquitetura do orfanato em si, mas encontrei as obras e as transformações que a casa foi tendo, achei super interessante e vamos incluir, não é? Há estas surpresas, tanto para o bem como para o mal, não é? E às vezes parece que quem manda, entre comas, obviamente, é a própria documentação, né? Às vezes a documentação parece que faz com que tu vás para aquele caminho e não para o caminho que tu, à partida, querias ir, ou que tu imaginaste que seria. Sim, especialmente, por exemplo, muitas vezes eu gosto de estudar-os desde abaixo, não é?
e estudar o máximo de pormenores sobre as crianças, a forma de vida delas, só que muitas vezes é uma desilusão porque não tens fontes, não tens forma de chegar a elas, não é? Ok, podes tentar pelas fontes orais, só que nunca vai ser uma pessoa muito crescida a recordar coisas de há 50 anos atrás ou de há 60 anos atrás. Com muitas vivências, claro que dá sempre informações, mas nunca vai ser suficiente, não é, para tu conseguires montar um estudo sério com base a isso, porque quantas pessoas é que tu vais conseguir entrevistar? 2, 3? Isto aqui é o teu leque fundamental de documentação para... A documentação, mais ou menos, lá está, tens aqui o arquivo das florinhas, já sei onde é que ele anda, pelo menos. Isto já vai devagarinho, que já é muito bom. Encontraste... E ainda... Já tens o sinalizado onde é que ele anda? Isso é muito bom, pá. Já é meio caminho andado, já tenho sinalizado onde é que ele anda. Só falta a autorização para ir lá vê-lo. Mas é devagar. Parabéns. É devagar. Isto, às vezes, uma pessoa para encontrar arquivos, sobretudo nestes casos concretos, pá, é quase detetive. Completamente. Tive que ir montes de mails, tive que ir à instituição umas quantas vezes e depois a senhora disse, isso está lá no armazém, não sei o quê e tal. E eu, ok, pronto. E mais ou menos, como ela me disse que estava no armazém ao pé do Hospital do Rego, não sei o que mais, eu disse, ok, então deve estar na associação, não na Associação Florinhas da Rua, mas no médico-pedagógico, que é essa outra que eu tenho que tentar ver se realmente é verdade. Então, se for assim, então tenho meio caminho andado. Mas lá está, tem uma coisa, eu por acaso tenho uma coisa muito, quer dizer, que nem sempre é boa, mas neste caso é boa, que é eu trabalho, então estou habituada a isto de recolher as fontes de forma a que tenha que depois trabalhá-las em casa sem ir ao arquivo. Portanto, eu, por exemplo, esta quarentena ainda consigo ir avançando na tese sem que me prejudique demasiado, porque vou conseguindo tanto ter documentação cá em casa, tenho... E também agora, hoje em dia, também as novas tecnologias, a pessoa tem quase todas as teses de doutoramento no computador, tens montes de livros, mesmo até arquivos, consegues perfeitamente ter a documentação online sem ter que te deslocar. Que é uma boa técnica, ter a documentação no computador. Embora às vezes possa ser algum perigo, porque às vezes ficas com a documentação e demoras algum tempo a pegar. Eu às vezes acontece isto, de ter a documentação já no lado de cá e depois demora algum tempo a pegar na documentação. Enquanto uma pessoa quando vai ao arquivo, pá, é mais direto o trabalho nessa documentação. Mas depois de tempos que correm é uma boa dica e uma boa técnica. Tem que ser, porque lá está, como eu tenho que ter isto tudo muito regrado, não é? Porque eu tenho dia X para ir ao arquivo, então tem que ser praticamente cirúrgico, eu tenho que saber o que é que eu vou lá buscar e recolher o máximo de informação para depois conseguir trabalhá-lo e conseguir avançar em casa. Isso é que também... Mas sim, se tenho tempo, obviamente que é muito mais giro uma pessoa estar a ver a documentação e a trabalhar logo sobre ela, mas nem sempre é possível, não é? Também só por curiosidade, que estamos aqui também agora a entrar no tema da quarentena, tu sentiste algum eco ainda da pneumónica, da gripe espanhola aí na associação? Eu digo sinceramente, não há uma preocupação em ver se as crianças são saudáveis e se há algum problema respiratório, isso sim. Agora, mais não te saberia dizer, porque lá está, não... Que há essa preocupação de ver se as crianças estão saudáveis, nomeadamente da parte respiratória, há. E quando não estão saudáveis, são encaminhadas para o hospital, para outros centros e não podem ingressar numa instituição se não estão realmente saudáveis, se não há um atestado médico que diga que elas estão saudáveis. Isso sim, se há uma consequência direta ou não, isso não te saberia dizer. Sim, pá, a ideia disto também é para ser muito descontraído e sobretudo continuarmos a comunicar, pá, que
eu e a Rita somos colegas de doutoramento no ISCTE e às vezes encontra-se, às vezes, pá, e a gente às vezes conversa, tipo, informalmente, né? No café da BN ou no ISCTE. Pá, e isto era importante manter estes contactos também, na minha opinião, porque a investigação vive muito disto, destes contactos informais, destes debates. Ai, completamente, muitas vezes uma pessoa, estou perdida, não sei o que é que eu vou fazer, estou super atrasada, não sei o quê. Depois houve o colega a dizer, eu estou perdida, já dá outro alento e uma pessoa já parece que quando volta a casa já trabalha com mais força, porque realmente as angústias, os problemas não são só teus, toda a gente está atrasada, toda a gente queria ter e buscar mais coisas ao arquivo do que foi, toda a gente eu acho que isto devia estar a trabalhar e está a fazer outra coisa qualquer. Atualmente esta situação em que vivemos, que é grave, obviamente, acho que só nos está a aumentar ainda mais a ansiedade que a gente tinha em doutoramento. E o não comunicar com colegas e com outros investigadores não ajuda. Nada mesmo. Porque mesmo, por exemplo, muitas vezes tu vais, eu falo por mim, às vezes vais à Biblioteca Nacional, encontras sempre alguém que, não sendo da tua área, te dá ali uma ideia genial que nunca te passaria pela cabeça, porque, sei lá, eu não... E há essa falta de contacto, não é? Porque às vezes, ao trocares impressões com pessoas, muitas vezes até que não estão estudam coisas completamente diferentes, depois tu acabas por encontrar. Por exemplo, a Fundação Mário Soares tem encontrado montes de coisas no arquivo da Fundação Mário Soares e é um colega que está a fazer uma coisa completamente diferente. Está a política internacional. E eu disse, olha, deixa cá ver. E realmente encontrei bastante documentação num sítio que nunca iria procurar, não é? Sim, eu lembro-me de uma unidade curricular que a gente teve em conjunto. Tu tens-me dado uma dica que foi muito boa, que eu nunca tinha pensado, que foi o arquivo no Porto, a Biblioteca Municipal do Porto. A biblioteca. E eu acabei por encontrar uma carta lá do Fontana, que foi interessante. É a troca de opiniões também, que dá nisto também. Rita, então, agradecer-te, muito obrigado. De nada, João, foi um prazer.